E aí, pessoal? Hoje eu trago uma história longa e cheia de detalhes que vai fazer você se arrepiar. Imagina morar de frente para um cemitério e começar a presenciar coisas que simplesmente não têm explicação? Esse é o relato de alguém que viveu essa experiência assustadora. Se você gosta de histórias com muito mistério e tensão, já deixa o like, se inscreve no canal e prepara-se para mergulhar nesse relato sombrio. Agora, vamos direto para a história. Capítulo 1. A mudança. Quando me mudei para essa casa, nunca imaginei o que me esperava. Eu estava em busca de paz, de um lugar onde pudesse me desconectar do mundo e encontrar um pouco de tranquilidade. A cidadezinha onde fui parar era perfeita para isso e afastada, com poucas centenas de habitantes, cercada por florestas e campos. Era o tipo de lugar onde o tempo parecia parar, onde as preocupações do mundo moderno não conseguiam penetrar. A casa, em si, era encantadora. Não muito grande, mas acolhedora, com uma varanda de madeira que dava para uma vista ampla e serena. O único detalhe que poderia ser considerado estranho por algumas pessoas era o cemitério logo em frente. Um muro baixo e velho separava da rua, e eu podia ver as lápides se estendendo até onde a vista alcançava. Para mim, isso não era um problema. Cresci ouvindo histórias de fantasmas e assombrações, mas nunca levei nada disso a sério. Afinal, mortos não fazem mal a ninguém, certo? Nos primeiros dias, tudo foi exatamente como eu esperava. Tranquilo, calmo, quase bucólico. Eu passei o tempo explorando a pequena cidade, conhecendo alguns vizinhos, que eram simpáticos, mas bastante reservados. Era óbvio que estavam acostumados a uma vida sem muita novidade, e a chegada de um forasteiro como eu despertava alguma curiosidade. Porém, o cemitério era um assunto que ninguém parecia querer discutir. Toda vez que mencionava sua localização ou perguntava sobre ele, as pessoas mudavam de assunto rapidamente ou simplesmente davam uma desculpa para encerrar a conversa. Eu achei aquilo estranho, mas não dei muita importância na hora. Capítulo 2. O início dos barulhos. A calmaria durou até a terceira semana. Foi numa noite particularmente silenciosa, quando os primeiros sons começaram. Estava deitado na cama, quase pegando no sono, quando ouvi algo que me fez despertar imediatamente. Eram passos. Passos lentos, mas pesados, como se alguém estivesse andando em volta da casa, com botas que afundavam na terra úmida. Fiquei parado, ouvindo atentamente, tentando identificar a direção de onde vinham. Os passos pareciam se mover ao redor da casa, de forma metódica, como se a pessoa estivesse circulando o perímetro. Levantei, com o coração acelerado, e fui até a janela. A lua estava alta no céu, lançando uma luz pálida sobre o cemitério e a rua deserta. Esperei, mas não vi nada. Abri a janela para ouvir melhor, e por um momento, os passos pararam. O silêncio foi tão absoluto que pude ouvir meu próprio coração batendo. Fiquei ali por alguns minutos, mas quando o frio começou a me incomodar, decidi fechar a janela e voltar para a cama. Convenci-me de que devia ter sido algum animal, talvez um cachorro vagando pela noite. Ainda assim, levei mais tempo do que o normal para adormecer. Na noite seguinte, os passos voltaram. Dessa vez, começaram mais cedo, por volta das 23 horas. Estava na sala, assistindo TV, quando ouvi o som vindo de fora, do lado do cemitério. Desliguei a TV e fiquei em silêncio, tentando captar cada detalhe. Os passos pareciam mais lentos, como se a pessoa estivesse arrastando os pés. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Quem poderia estar andando por ali a essa hora? Saí para o alpendre, tentando enxergar no escuro. Mas como na noite anterior, não havia ninguém. A situação se repetiu pelas próximas noites, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma intensidade. Não importava o quanto tentasse ver ou ouvir melhor, nunca conseguia identificar a origem dos passos. Eles simplesmente estavam lá, como uma presença invisível que rondava a minha casa, sem nunca se revelar. Comecei a ficar inquieto, mas ainda tentava manter a lógica, deveria haver uma explicação. Talvez alguém estivesse passando por ali todas as noites, mas então por que eu não via ninguém? Capítulo 3.
A primeira aparição. Foi em uma noite de lua cheia que as coisas realmente começaram a sair do controle. Eu estava em casa, lendo um livro, tentando me distrair dos acontecimentos recentes, quando senti uma necessidade inexplicável de olhar pela janela. Era como se algo estivesse me chamando, uma sensação quase física, puxando-me em direção ao vidro. Fui até a janela da sala, que dava diretamente para o cemitério, e abri as cortinas. A luz da lua iluminava as lápides com uma intensidade fantasmagórica, lançando sombras longas e distorcidas pelo terreno. Foi então que vi algo que fez meu coração quase parar. No meio das lápides, havia uma figura. Estava de pé, imóvel, envolta em um manto escuro que cobria seu corpo por completo. Não conseguia ver seu rosto, mas sabia que estava me olhando. Era uma sensação estranha, como se seu olhar penetrasse em mim, mesmo àquela distância. Fiquei parado, sem saber o que fazer. A figura não se mexia, apenas me observava. Meu instinto me dizia para sair correndo, mas meus pés pareciam grudados no chão. Tentei piscar, achando que talvez meus olhos estivessem me pregando uma peça, mas quando abri novamente, a figura ainda estava lá, imóvel, sinistra. Finalmente, criei coragem para fechar as cortinas e me afastar da janela. Meu corpo tremia, e eu mal conseguia raciocinar. Quem, ou o que, poderia ser aquilo? Passei o resto da noite em claro, deitado na cama, olhando para o teto, tentando entender o que havia visto. Parte de mim queria acreditar que era apenas minha imaginação, mas outra parte sabia que aquilo era real. Pela manhã, saí e fui até o cemitério, esperando encontrar alguma pista, talvez pegadas na terra, mas não havia nada. O lugar estava vazio, tranquilo, como sempre. A única coisa diferente era a sensação estranha de que não estava sozinho, de que algo estava me observando, mesmo sob a luz do sol. Capítulo 4. A voz na escuridão. Depois daquela noite, comecei a perceber outras coisas estranhas na casa. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, carregado de uma energia que eu não conseguia explicar. E então, uma noite, ouvi a voz. Era um sussurro, baixo e quase inaudível, mas suficiente para me fazer congelar. No início, pensei que fosse o vento, mas a voz era distinta. Chamava meu nome, de uma forma lenta e arrastada, como se saísse de uma garganta cansada. O som parecia vir de dentro da casa, o que fez meu sangue gelar. Levantei da cama e comecei a andar pela casa, tentando localizar a origem. Cada cômodo estava mais frio que o normal, e o silêncio era quase ensurdecedor. Quando cheguei à sala, o sussurro parou. Fiquei parado, ouvindo, mas tudo o que consegui ouvir foi o som do meu coração batendo no peito. A partir daquela noite, a voz se tornou uma presença constante. Não importava onde eu estivesse na casa, podia ouvi-la chamando meu nome. Às vezes, era como se estivesse no quarto ao lado, outras vezes, parecia estar logo atrás de mim. O que mais me assustava era o fato de que não importava o quanto eu tentasse encontrá-la, nunca conseguia identificar de onde vinha. Era como se a casa inteira estivesse sussurrando para mim. Comecei a evitar ficar em casa sozinho à noite, mas era impossível ignorar o que estava acontecendo. Eu sabia que algo estava profundamente errado, mas ainda me recusava a acreditar que poderia ser algo sobrenatural. Tentei me distrair, chamar amigos para me visitar, mas ninguém queria ficar na casa por muito tempo. Todos diziam que o lugar tinha uma energia estranha, e isso só aumentava meu desconforto. Capítulo 5. O pesadelo acordado. Com o passar dos dias, minha saúde mental começou a se deteriorar. O constante estado de alerta e as noites mal dormidas estavam me desgastando. Eu mal conseguia comer, e o cansaço era evidente em cada parte do meu corpo. Foi numa dessas noites, quando finalmente adormeci, que tive o pior pesadelo da minha vida. Ou, pelo menos, pensei que era um pesadelo. Acordei no meio da noite com a sensação de que algo estava me observando. Quando abri os olhos, vi uma sombra escura no canto do quarto. Não era uma sombra comum, parecia densa, quase sólida, e estava se movendo em minha direção.
Tentei gritar, mas minha voz não saía. Tentei me mexer, mas meu corpo estava paralisado. A sombra se aproximava cada vez mais, até que senti seu peso sobre mim, como se estivesse tentando me sufocar. Fiquei ali, incapaz de me mover ou gritar, enquanto a sombra me pressionava contra a cama. Minha visão começou a escurecer, e eu pensei que fosse o fim. Então, de repente, tudo parou. A sombra desapareceu, e eu consegui me mover novamente. Sentei na cama, respirando com dificuldade, meu corpo suando frio. Passei o resto da noite acordado, com a luz acesa, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Nos dias que se seguiram, continuei a ter essas paralisias do sono, mas cada vez pareciam mais reais. A sombra voltava todas as noites, sempre no mesmo canto do quarto, e cada vez se aproximava mais rapidamente. Eu sabia que precisava fazer algo, mas não sabia por onde começar. Parecia que a casa estava tentando me expulsar, ou pior, que algo dentro dela queria me possuir. Capítulo 6. A descoberta. Depois de semanas enfrentando o desconhecido, decidi que precisava entender o que estava acontecendo. Fui até a biblioteca local e comecei a pesquisar a história da cidade e, mais especificamente, da área onde minha casa estava localizada. Descobri que, antes de o cemitério ser construído, aquele terreno era considerado um lugar amaldiçoado pelos antigos habitantes. Há registros de rituais antigos e histórias de desaparecimentos misteriosos. Conversei com alguns moradores mais velhos, e eles confirmaram o que havia encontrado. Diziam que a área onde o cemitério foi construído era um lugar de energia negativa, e que a cidade havia decidido construir o cemitério ali para selar o mal que habitava o lugar. Minha casa, ao que parece, foi construída muito perto desse mal. As histórias variavam, mas todas tinham um ponto em comum: naquele lugar não era seguro. Um dos mais velhos me contou que há muitos anos, antes mesmo de ele nascer, houve uma série de eventos estranhos naquela área. Pessoas começaram a desaparecer sem deixar rastros, e animais eram encontrados mortos de maneiras grotescas. Foi então que a cidade decidiu construir o cemitério, na esperança de que os espíritos perturbados que habitavam a terra encontrassem paz. Porém, parece que isso nunca aconteceu. Essa descoberta me deixou ainda mais perturbado. Eu sabia que algo estava errado desde o início, mas agora tinha a confirmação de que minha casa estava ligada a algo muito mais antigo e poderoso do que eu poderia imaginar. Senti que estava sendo arrastado para um pesadelo sem fim, e não sabia como sair dele. Capítulo 7. A invasão. Depois de descobrir a história do lugar, as coisas pioraram drasticamente. O que antes eram apenas aparições e barulhos se tornaram uma verdadeira invasão. Cada noite trazia novos terrores. As luzes da casa começaram a piscar sem explicação, objetos se moviam sozinhos, e eu podia sentir uma presença constante ao meu redor, como se estivesse sendo vigiado o tempo todo. Uma noite, acordei com o som de passos pesados no corredor. Saí do quarto com uma faca na mão, o coração disparado, esperando encontrar alguém. Mas quando cheguei ao corredor, ele estava vazio. No entanto, o ar estava gelado, e havia uma sensação de opressão que me fez tremer dos pés à cabeça. Ouvi uma batida forte na porta da frente, tão alta que fez as paredes tremerem. Corri até a porta e abri com força, mas não havia ninguém. O silêncio lá fora era absoluto, mas a sensação de estar sendo observado era insuportável. A partir daquela noite, os fenômenos se intensificaram. Os passos no corredor se tornaram mais frequentes, e às vezes eu podia ouvir sussurros vindos de todos os lados, como se as paredes estivessem cheias de vozes. As portas da casa batiam sozinhas, e as janelas se abriam e fechavam com violência, mesmo sem vento. Comecei a trancar todas as portas e janelas antes de dormir, mas isso não impedia os acontecimentos. Eu estava sendo encurralado na minha própria casa, e a sensação de desespero aumentava cada dia. Comecei a sentir que minha sanidade estava se esvaindo, que não conseguiria resistir por muito mais tempo. Era como se a casa estivesse viva, e eu fosse apenas um intruso em seu domínio. Capítulo 8. A queda do muro.
Foi numa noite de tempestade que o muro que separava minha casa do cemitério finalmente cedeu. A chuva estava torrencial, e os trovões faziam a casa tremer. Eu estava na sala, tentando ignorar os sons, quando ouvi um estrondo ensurdecedor vindo de fora. Corri para a varanda e vi que o muro havia desmoronado, deixando uma abertura direta para o cemitério. A visão foi aterrorizante. As lápides pareciam mais próximas do que nunca, e entre elas, vi sombras se movendo. Não eram pessoas, pelo menos não pessoas vivas. As figuras que vi eram distorcidas, quase transparentes, mas de alguma forma eu sabia que estavam se aproximando de mim. O pavor me paralisou, e por um momento, não consegui fazer nada além de assistir aquelas sombras avançando em minha direção. Quando finalmente consegui me mover, corri para dentro de casa e tranquei a porta. Mas sabia que a proteção era inútil. As sombras estavam do lado de fora, e era só uma questão de tempo até que entrassem. O som dos trovões misturava-se com o ruído de algo arranhando as paredes, como se estivessem tentando entrar pela força. Fiquei de costas para a porta, segurando uma faca, tentando me preparar para o pior, mas o medo era avassalador. As horas se arrastaram naquela noite interminável. O som de arranhões e batidas só cessou ao amanhecer, quando a luz do sol finalmente começou a iluminar a casa. Quando abri a porta e saí, vi que o cemitério estava em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Mas o muro ainda estava destruído, e as sombras que eu havia visto na noite anterior pareciam se esconder nas profundezas das lápides, esperando a próxima oportunidade para atacar. Capítulo 9. A batalha final. Depois da queda do muro, minha situação se tornou insustentável. O que antes eram apenas manifestações noturnas, agora me perseguiam dia e noite. A presença das sombras na casa era quase tangível, e eu podia sentir suas intenções hostis a cada passo. Decidi que precisava fazer algo, qualquer coisa, para afastar aquelas entidades. Conversei com um velho morador da cidade, conhecido por suas crenças em rituais e antigas tradições. Ele me deu um conjunto de instruções para realizar um ritual de proteção, usando sal, ervas e velas. Eu estava desesperado o suficiente para tentar qualquer coisa. Passei a tarde preparando tudo, seguindo cada detalhe que ele havia me dito. Quando a noite caiu, comecei o ritual, circulando a casa com sal e entoando as palavras que ele me ensinou. As velas estavam espalhadas por toda a casa, e eu podia sentir a energia se movendo, como se estivesse incomodando as entidades. Mas ao invés de afastá-las, pareceu enfurecê-las. As luzes começaram a piscar violentamente, e o som de passos, antes distante, agora estava dentro da casa, cada vez mais próximo. As sombras emergiram dos cantos escuros, mais numerosas e mais agressivas do que nunca. Era como se toda a casa estivesse sendo invadida por uma força invisível e mortal. Senti que estava perdendo a batalha, e que minha sanidade estava prestes a ser destruída junto com a casa. No momento de maior desespero, uma das velas caiu, e o fogo começou a se espalhar. Peguei a mala que já tinha preparado e saí correndo pela porta, sem olhar para trás. O fogo consumiu a casa, mas eu sabia que as sombras continuariam ali, esperando sua próxima vítima. Capítulo 10. O fim da linha. Deixei a cidade na manhã seguinte. Dirigi por horas, sem rumo, até encontrar uma nova cidade, onde ninguém conhecia a minha história, e onde eu pudesse recomeçar. Mas os eventos daquela casa ainda me assombram. Não consigo dormir direito, sempre esperando ouvir os passos ou os sussurros. A sensação de ser observado nunca me abandonou, e às vezes, à noite, quando estou sozinho, ainda sinto a presença das sombras, como se estivessem me seguindo, esperando o momento certo para atacar novamente. E agora, estou aqui, contando minha história, na esperança de encontrar algum tipo de paz ou compreensão. Mas no fundo, sei que o mal que habitava aquela casa é mais antigo e poderoso do que eu posso entender, e que, talvez, ele nunca realmente me deixe em paz. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais relatos de terror. Lembre-se, às vezes, o mal pode estar mais perto do que imaginamos. E, por favor, fiquem longe de cemitérios antigos e nunca se sabe o que pode estar à espreita.